Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aí entrando na reta final no estudo dos sermões ou os tipos de homilias ou de sermões bíblicos. Bem, nós introduziremos a partir deste vídeo o estudo do sermão expositivo, da pregação expositiva. De acordo com alguns estudiosos, dentre eles Dias Lopes, ele diz que pode-se definir sermão expositivo em ler, explicar e aplicar o estudo ou texto bíblico. No caso do sermão expositivo, pelas suas peculiaridades, é necessário estudar uma perícope completa. O que seria uma perícope? São estudos de trechos de livros. No caso das Escrituras Sagradas, são estudos de textos ou de uma porção mais ou menos extensa das Escrituras. E de acordo com as suas características peculiares, o sermão expositivo exige que, ao elaborar a sua estrutura, o seu esboço, é necessário estudar de forma apurada e profunda um texto ou uma perícope completa, que são porções mais ou menos extensas das Escrituras. Se você quer aprender a elaborar o esboço de sermão expositivo ou aprimorar o seu conhecimento em relação à pregação expositiva, o esboço do sermão expositivo, o sermão expositivo em si, as suas partes, características, enfim, então nos acompanhe a partir deste vídeo e nós apresentaremos toda a estrutura de um esboço de sermão expositivo. Sermão expositivo. O sermão expositivo, por si só, pelas suas características peculiares, é um tipo de sermão que é mais trabalhoso, é mais laborioso e posso dizer que é até mais difícil de estruturar o seu esboço. Isto porque você precisa estudar com mais profundidade, um estudo mais apurado, mais concentrado, é um esforço intelectual maior, no caso do estudo do sermão expositivo, porque ele precisa extrair de uma perícope completa, de um único texto, justamente todas as ideias, todos os pontos, os subpontos, o tema, tudo é retirado de um único texto da Bíblia. Então, o estudo ele se torna um pouco mais trabalhoso. Você precisa de um esforço maior intelectualmente. Vejamos aí uma definição de sermão expositivo de acordo com Braga. Sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. Por que não dizer todas as partes ou do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem que é estudada, que você vai extraindo ali, fazendo uma exegese bíblica. O esboço consiste em uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Quando nós estivermos aí montando os exemplos, você vai entender melhor como você extrai todo o material de um único texto bíblico. Vejamos a seguir, em segundo lugar, quais são as características do sermão expositivo. Vejamos aí as características de um sermão expositivo. Primeira característica do sermão expositivo, ou de uma homilia expositiva, de uma pregação expositiva, é que ela utiliza uma porção mais ou menos extensa das Escrituras, que seja completa, integral, de um tema ou história. No caso, nós já falamos, uma perícope completa, uma porção mais ou menos extensa das Escrituras Sagradas, um texto completo. A segunda característica é que o assunto e o tema vem do texto.
Então você estuda o texto de uma forma mais apurada, mais profunda, claro, com a ajuda do Espírito Santo, em espírito de oração, e você vai extrair de dentro desse texto, dessa perícope completa, dessa porção mais ou menos extensa das Escrituras, você vai retirar o assunto e também o seu tema. Tudo isso vem do texto. Você extrai do texto, é uma exegese que você faz. A terceira característica é que os pontos principais também eles vêm diretamente do texto. Inclusive, a quarta característica, ela apresenta ou ela define que os subpontos também são extraídos do texto bíblico. Então, tudo gira em torno de um único texto e tudo que você vai montar, estruturar no seu esboço de sermão expositivo, você extrai de um único texto das Escrituras Sagradas. Por isso, você precisa de um esforço intelectual maior, você precisa se ater ao texto, estudar de forma apurada, acurada, observar os detalhes e fazer um estudo mais profundo do texto bíblico para que você consiga elaborar a sua pregação ou seu esboço de pregação expositiva. Vejamos a seguir quais são os passos para a elaboração de um esboço de sermão expositivo. 3. Sermão expositivo, os passos para a sua elaboração. Vejamos aí quais são os passos. Primeiro passo, a escolha de um texto bíblico. Segundo passo é descobrir o assunto do texto escolhido. No caso do texto bíblico, é uma perícope completa, um texto completo, uma porção mais ou menos extensa das Escrituras. O segundo passo, descubra o assunto. Você está estudando o texto, então se aprofunde um pouco mais e você vai descobrir qual é o assunto do texto escolhido. Utilize aí um comentário bíblico, Bíblia de estudos, enfim. Terceiro passo, descobrir o tema geral do texto. Quarto passo, elaborar um esboço analítico da passagem bíblica. E o quinto passo, que é bem atrelado a esse aí, elaborar um esboço homilético do texto. Se você não lembra ou se você ainda não viu, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, a partir do vídeo de número 6, e você vai descobrir, vai aprender como elaborar um esboço analítico ou descritivo e o esboço homilético. Sexto passo, com base no tema do texto, elaborar a proposição ou a tese do sermão. O que é a proposição ou tese do sermão? É uma verdade eterna, uma verdade que está dentro da Bíblia, uma verdade bíblica. Então você descobre de acordo com o tema do texto. Quando você está estudando o texto, você faz o seu tema e a partir do seu tema que você extraiu do assunto do seu texto, você consegue a verdade central. E você vai ver isso aí, a tese do sermão, você vai vendo aí, quando nós estivermos elaborando, fazendo as divisões e montando o esboço, você vai entender muito melhor como é que se faz aí a proposição ou a tese do sermão. O sétimo passo é descobrir uma palavra-chave que coordenará os pontos principais do sermão. Por exemplo, você está estudando sobre o amor de Deus e você vai falar mais ou menos assim. De acordo com esse texto, nós encontramos aqui algumas características do amor de Deus. A palavra-chave, então, são as características. Você utiliza essa palavra, características. Primeira característica do amor de Deus. Então, você vai para o primeiro ponto. O amor de Deus é singular. Segunda característica do amor de Deus, o amor de Deus é um amor incondicional. E assim por diante. O oitavo passo é elaborar a frase transicional do sermão. É justamente essa que eu acabei de falar. De acordo com o texto, nós encontramos aqui algumas características do amor de Deus. Então é uma frase de transição que você vai utilizar desde a sua introdução até você chegar nos pontos. O nono passo é elaborar o tema homilético do sermão. Por exemplo, se você diz a salvação de Paulo, é algo que ficou no passado. É a salvação de Paulo. Mas se você diz a salvação do homem, já é um tema homilético e não descritivo.
Você não está apenas descrevendo aquela passagem em que Paulo se salvou ou que foi salvo por Cristo, mas você está apresentando um tema homilético, contextualizado para os dias atuais. Então você diz a salvação do homem. Esse é um tema homilético. Serve tanto para o passado quanto para o presente. O décimo passo é escolher as ilustrações inicial e final do sermão. Quando você faz a sua introdução, você apresenta uma ilustração, uma história, um testemunho, um poema, um verso da Bíblia. Então você vai fazer na sua introdução uma ilustração para iniciar, para começar o seu sermão. Então, na sua introdução. E no final, você também, na sua conclusão, você pode apresentar uma outra ilustração. E o 11º passo, escrever o esboço do sermão. No próximo vídeo, nós estudaremos aí o sermão expositivo com as suas partes, as suas divisões. Apresentaremos também um exemplo do sermão expositivo. Traremos aqui desde a escolha do texto, o título, tema, introdução, proposição, como que você faz cada parte do sermão expositivo. Você que está nos acompanhando já há algum tempo, não deixa de compartilhar. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Você que está chegando agora, se inscreve em nosso canal e compartilha. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.